Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins. Para você que ainda não me conhece, se quer conhecer e aprender um pouquinho mais, aproveita para seguir nas redes sociais, tanto para se inscrever aqui no YouTube, para também me acompanhar no Instagram ou no LinkedIn. Você me encontra nas duas redes sociais como jessicamartins.rh. Bom, a gente vai falar sobre performance de novo, porque eu estou amando falar sobre esse tema, sobre diversas óticas. A gente tem aqui performance pensando em cultura, performance pensando em base de capacitação. Hoje a gente vai trazer a experiência para dentro desse jogo da performance, ouvindo e aprendendo com a Fabi Dutra. Seja muito bem-vinda, meu Muito bem. obrigada, Jéssica. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, se apresenta pra gente, para quem não te conhece. Vamos lá. Bom, eu sou Fabiana Dutra, muito conhecida como Fabi Dutra. Sou uma administradora de empresa, curiosa até não falar chega, né? Isso está na minha carreira, né? Iniciei minha carreira na área de marketing, né? Então, eu sempre gosto de falar que quando eu iniciei minha carreira, eu não tinha ideia de onde eu ia parar, né? Eu sempre estive aberta aí para as oportunidades e sempre, né, busquei oportunidades também. Então, sou uma administradora, já tenho MBA em marketing, finanças, em RH. Já passei por diversos segmentos, né? Então, comecei como analista de marketing, depois fui para finanças, né? Tive a oportunidade de fazer meu MBA em finanças exatamente porque eu trabalhava na TIM na época, né? Numa empresa de telecom. E foi um período que eu falo que eu não quero voltar mais, sabe? Traumatizou, Não, Fabi? não quero voltar mais. Mas não pela, né, pelas circunstâncias dos números, mas sim pela dinâmica da área. E foi lá que eu fiz minha movimentação depois para uma grande indústria automobilística, onde eu fiz minha carreira em RH. Né? Então, eu entrei como analista sênior da área de design organizacional, focada em gestão de performance, e cresci até chegar no nível executivo e passar pelo grande desafio da implementação de uma planta única, né, que foi a planta da Jeep em Pernambuco, com experiências muito significativas para o público, né, que trabalha lá. Muito bom. Performance seria o tema transversal da sua carreira de RH? Grande parte dessa carreira, ela teve performance? Sim, Poder grande parte. especialista? Quando a gente falava, quando eu trabalhava na área de marketing, eu já trabalhava sobre uma área que chamava Performance, business monitoring, monitoramento do entendi. mercado. Então, eu olhava qual que era a performance dos produtos e de cada ponto de venda na época da TIM, né? Uhum. Dos produtos e serviços que eram vendidos. Então, a performance, ela passou para mim, seja na área de marketing, seja na área de RH, né? E na E área de finanças, finanças? que é só performance. É inerente, É né? inerente, é. Muito bom. Como eu disse, a gente vai falar sobre performance e sobre experiência, né? Conta pra gente a sua tese sobre a conexão desses dois pontos. Bom, quando a gente fala de performance, Jéssica, é importante a gente entender que é sobre uma cultura, né? A empresa cria o nível da performance que ela quer. Então, quando a gente fala de performance dentro de uma empresa, a gente não está falando só do resultado no final do mês, né? Ou dos indicadores que a gente controla. A gente está falando de um comportamento das pessoas que estão ativamente buscando resultado, né? Uhum. E esse buscar resultado está muito vinculado ao engajamento que a pessoa tem. Esse engajamento vem com entendimento sobre onde onde a empresa espera que ela chegue. Né? Então, assim, qual que é o Uhum. planejamento estratégico? Quais são os objetivos? Quais são as metas? Como é que a gente está performando em cada meta? A gente está atingindo ou não está atingindo? E Uhum. quando a gente entende isso, a gente entende o dia a dia do colaborador. Porque a experiência está no dia a dia desse colaborador. Então, se você é um analista de finanças, de marketing ou de RH, não importa a sua área, você tem uma meta a cumprir ali semanal, normalmente, né? Tem uma meta semanal, É mensal. normalmente? É normalmente, Ai, como né? eu queria que as pessoas tivessem metas semanais, Mas, enfim, bem quando a gente tem estruturado. uma cultura de alta performance, o colaborador sabe o que ele tem que fazer ali naquela semana, entregar, né? Uhum. E em culturas mais maduras, até diariamente. Né? Uhum. Então, quando a gente entra no tema de performance com experiência, a gente entra sobre o modus operandi do dia a dia do colaborador. Então, qual Uhum. está sendo o esforço do colaborador em entregar aquilo pelo qual ele foi contratado? E é Uhum. nesse ponto que a gente começa a perguntar sobre o esforço com as interações que acontecem dentro da empresa. Seja Uhum. com o sistema que eu utilizo, o processo no qual eu tenho que cumprir, as interações com outras pessoas de outras áreas. E aí a gente vai entendendo, né, quando a gente fala de performance e de experiência, o papel da liderança. Porque se o líder está muito distante desse dia a dia, que é diferente de estar na operação do negócio, mas se ele não conhece o que acontece no dia a dia, possivelmente ele vai ter uma performance menor do que ele poderia estar tendo. Uhum. Né? Então, quando a gente faz esse link de performance com experiência, é sobre os esforços que são realizados dentro da empresa pelos colaboradores nas suas atividades.
Então, é no dia a dia mesmo ele executando um processo, ele fazendo uma reunião, ele tendo acesso a informações. As informações que ele está tendo acesso estão condizentes com o que ele precisa saber para fazer a análise dele, por exemplo, né? Então, se ele tem mais ou menos facilidade de interagir com alguma outra área, né? Então, quando a gente fala de performance, a gente não pode esquecer desse dia a dia do colaborador, porque a performance não é só colocar uma meta e falar, vamos correr atrás dela e vamos fazer, né, aquele mutirão dentro da empresa. Não é só sobre isso. Inclusive, falei recente agora sobre essa junção, né, da competência, do talento da pessoa com o sistema, com o ambiente, com o lugar onde ela está. Então, essa junção seria performance impulsionado por experiência. Então, qual é a qualidade dessas relações, de atingir os recursos e etc., para que ela consiga entregar o que ela tem que entregar, é isso? Exatamente, exatamente. A gente não pode esquecer que a performance só vem com o ambiente correto. Né? Então, o que é um ambiente correto? É isso que você colocou. Né? Perpassa por todas as interações que essa pessoa tem com qualquer, né, ser humano ou questões, né, de processos que não são humanos, vamos falar assim, mas principalmente sobre o conhecimento dele do negócio. Né? E hoje a gente vive uma crise de conhecimento, né, Jéssica? Assim, as pessoas estão cada vez mais superficiais nas análises porque estão superficiais no que estão recebendo. Né? As pessoas não estão superficiais só porque elas não têm interesse, não, porque elas estão acreditando no passar dos 15 segundos ali, 20 segundos. É difícil hoje alguém ficar, né, profundamente analisando alguma coisa. E isso está acontecendo dentro da empresa, né? Então, a gente precisa ter esse foco também e essa atenção. Você falou um ponto, e eu tenho refletido muito sobre isso e eu quero te ouvir, que é a questão da cultura de performance. Eu tenho desenvolvido uma metodologia onde um dos pilares é o accountability do colaborador. É a gente devolver para a pessoa, né, para o profissional ou para a profissional, a responsabilidade do resultado. Então, ou seja, ela também precisa ser responsável por entregar aquilo que ela foi contratada para fazer. Exato. E não que a gente, como empresa, fique buscando o tempo inteiro estímulos para ela fazer aquilo que está combinado, né? Então, isso é um ponto. Dado isso, eu fico me perguntando se é realmente, até que ponto é coerente a gente buscar uma cultura de performance. Uma vez que, em tese, deveria ser inerente a busca pelo resultado por todo mundo. O que você pensa disso? É bem provocado esse ponto seu que você Dá trouxe. um bom almoço, né? Vai ficar horas falando disso. E sabe o que eu acho que é interessante? Quando você traz essa questão da cultura de performance, eu acho que o problema está no erro do que eu estou engajando. O engajamento, para mim, hoje as empresas têm errado muito no engajamento. Eu estou engajando muitas vezes as pessoas naquilo que é obrigação delas entregarem. Ótimo. E eu acho que é esse ponto que você está trazendo também. Né? Então, assim, eu não tenho que engajar uma pessoa a fazer o trabalho pelo qual ela já né, paga para fazer. Eu tenho que dar recurso. Eu tenho que dar recurso. Garantindo que ela vá conseguir Então, para mim, fazer. essa é a grande diferença, né? Aonde que eu entro com o engajamento, porque eu preciso trazer envolvimento e entendimento, né? E que muitas das vezes a empresa e as pessoas não têm isso, né? E tudo bem, a gente não contrata todo mundo com o mesmo nível de conhecimento, mas a outra questão é, poxa, será que eu tenho que colocar o líder para fazer o tempo todo engajamento para aquela pessoa entregar aquilo que ela está sendo paga mensalmente? Sabe uma coisa, rapidinho, que me falaram esses dias? Eu estava fazendo mentoria com uma liderança e aí a gente está falando sobre reconhecimento, para entender o quanto ele estava envolvido e entende a importância de reconhecimento e as suas formas de fazer. E aí ele falou comigo assim, falou, Jéssica, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui, que acho que é o mínimo que eu posso fazer para as pessoas quando a gente bate a meta. A gente faz não sei se era almoço, era um happy hour, o que era. Eu pago um negócio para todo mundo pra gente comemorar, porque é o mínimo que eles merecem por ter batido a meta. Aí eu fiquei ouvindo aquilo ali, eu falei, poxa, super legal celebrar a conquista, mas trazer isso como um reconhecimento por bater a meta é um negócio tão frágil, né? Mas aí, pegando o que você trouxe, sabe por que isso acontece? Porque a gente erra no estabelecimento dos objetivos. Objetivos tinham que ser sempre além. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui. Se eu tenho que faturar 100 peças por mês, eu não posso ser reconhecida por faturar 100 peças por mês, né? Eu tenho que ser reconhecida por faturar 100 peças em 20 dias, com alto nível de qualidade. Então, assim, melhorando os indicadores de performance da empresa. É aqui que a gente fala de cultura de performance. Ou eu deveria estar reconhecendo porque era para fazer 100 e fiz 120.
Então, Jéssica, quando a gente fala de cultura de alta performance, eu tenho que colocar a performance em 2 patamares. Aquilo que é igual, né, que é o que eu contratei, então é entregar 100 peças, eu vou entregar 100 peças. E o outstand, que são os objetivos, que é que vai alavancar a estratégia, é o que vai trazer as transformações para o negócio, as inovações, criatividade. Nesse ponto eu faço reconhecimento. Nesse ponto eu preciso engajar, porque eu estou pedindo algo a mais, né? Entendi. Agora, para aquilo que de fato eu fui contratada para fazer, eu não espero o mínimo, né, que seja de qualidade. Eu espero no mínimo qualidade, tempo, com o custo correto, né, sem muita procrastinação para entregar, né? Porque hoje a procrastinação está mais para dentro das empresas que para fora, tá difícil, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, eu super estou alinhada com, né, com o que você trouxe, porque performance para mim é sempre algo que é uma cultura e uma mentalidade do que eu tenho que entregar e do eu ir além. Esse Entendi. ir além é que é a cultura que a gente coloca de reconhecimento de objetivos além. Né? Talvez até talvez trazer para a cultura no sentido de estabelecer um marco de mudança também. Então, vamos imaginar que eu sou uma empresa que tem uma corda mais frouxa, que sou mais permissiva, que eu tenho dificuldade em demitir pessoas. Então, numa virada de transformação, eu trago isso para minha cultura para mostrar o quanto a gente quer ser intencional, até que isso se esvazie, se torne rotina e a gente traga isso numa outra medida, talvez? Também. Eu Também é uma possibilidade. Também acredito nisso. Legal, né? legal. Acredito muito nisso. Vamos falar do papel da liderança, né? Porque quando a gente fala de experiência, talvez o RH seja o menor responsável por isso e a liderança mais protagonista nesse processo, né? Como é que você enxerga a liderança nessa jornada de experiência? Jéssica, eu vou dar um passo atrás. Né? Hoje, quando a gente fala de experiência do colaborador, a primeira coisa que a empresa pensa é no onboarding. É impressionante isso, né? Assim, lá na Elox, né, de vários contatos que a gente tem, quando o tema é a experiência do colaborador, 90% dos clientes vêm do RH falando para o processo de onboarding. Tá errado? Não tá errado, mas tá míope. Né? E aí eu falo, hoje o problema, então, da sua empresa é o onboarding de colaboradores, né? A performance está sendo prejudicada por causa do onboarding. As pessoas, não. Eu falei, então, será que a gente não deveria ampliar um pouco essa conversa, chamar um líder aqui de uma área mais estratégica, que seja um diretor de uma área operacional, né, da operação do negócio core, para que a gente realmente entenda, e nessa hora, tem aquele bug, assim, do que você está falando, né? A experiência do colaborador não é sobre RH? Não, não é sobre RH. É também, né? Então, e aí que entra para mim um pouco do que aconteceu nesse meio tempo quando a gente fala de experiência do colaborador com performance. Porque se a experiência do colaborador está sendo tratada como um tema só de RH, de novo vai virar os temas da modinha de RH. E aí o que líder, não conseguem ser sustentados que não são sustentáveis. Porque é muito tema para uma área só. Exato. E, na verdade, é um tema que é de uma cultura que impacta, inclusive, a experiência do cliente. Então, impacta em receita, né? E é nesse momento que a gente precisa chamar a liderança para conversar. Então, assim, quando a gente pega o dia a dia, de novo, voltando ao dia a dia do colaborador, 90% do dia a dia dele, às vezes, dependendo do dia, até 100% daquele dia, ele nem está com contato com o RH. Ele entra na empresa, ele pode estar em contato entrou numa catraca, passou o crachá. Com produtos, ali, né? Com produtos e serviços de RH, né? Mas isso não pode ser uma dor maior do que a dor do que ele precisa entregar, que é o que a gente estava conversando aqui agora. Né? Então, é aí que a gente entra com a liderança, quando a liderança entende que a experiência do colaborador gera emoções, e que são essas emoções, positivas ou negativas, que faz com que ele queira permanecer na empresa, que ele se engaje verdadeiramente, que ele queira doar muito mais do que pelo qual ele foi contratado, né? Quando a liderança entende isso, a conversa com a RH me ajuda a melhorar minha interface com a outra área, me ajuda a ter uma comunicação e a fazer um feedback mais assertivo, não feedback sem elogios, né? Porque hoje a gente tem muito elogio e não feedbacks. Então, a conversa do líder vai muito mais orientada para que o RH possa, de fato, ajudá-lo naquilo que a gente domina mais, que é conhecimentos de processos de gestão de pessoas, né? Mecanismos de comportamento, enfim. Então, a conversa para mim do líder com a experiência está vinculada totalmente a... Você sabe o que o seu colaborador está fazendo? Qual está sendo a dor dele no momento que ele está participando de uma reunião, no momento que ele está desenhando um relatório, que ele está fazendo a apresentação, né, de um projeto importante, na hora que ele está vivenciando o processo de uma outra área? Não tem nenhuma conversa de RH.
né? E aqui que eu falo muito da importância do papel do HRBP. Porque quando o HRBP ele realmente é estratégico, ele está olhando essa experiência e não a vivência dele nos processos de RH. A vivência dele colaborador? A vivência dele do colaborador. Entendi. Então, ele olha para o colaborador e fala assim, peraí, esse analista de finanças, ele está tendo muita dificuldade com a área de compras. Então, peraí, líder, você não acha que você deveria procurar o líder da área de compras e mexer nessa interação aqui, porque isso aqui está prejudicando a performance? Né? Entendi. Então, assim, não necessariamente é com o processo de RH. O problema que acontece, Jéssica, não é nem problema, né? Acho que o ponto central hoje do SX está tão focado no RH é que quando a gente olha a experiência, é um triângulo. Pensa no triângulo. Você tem o objetivo do colaborador, né, pelo qual ele foi contratado, as entregas que ele precisa fazer. Tem o esforço que ele tem para isso. Ou seja, o esforço é, eu preciso fazer quantas aberturas de ticket, eu preciso mexer em qual processo, preciso acessar qual pessoa, qual que é o esforço para ele entregar aquela atividade, qual a emoção que está gerando. Quando a gente traduz esse triângulo para dentro dos processos de RH, normalmente o nível emocional é muito alto, porque eu estou falando de uma promoção, eu estou falando de uma demissão, estou falando do momento de um feedback, que são políticas e, né, processos definidos pelo RH. Então, se isso não for pensado para gerar a melhor experiência naquele momento entre líder e liderado, e não pela gestão do RH, a gente começa a falar até daquela questão que o RH, né, sofre dentro das empresas, que o líder olha para o RH e fala assim, você me dá mais trabalho do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o RH está olhando o seguinte, eu preciso criar um processo de feedback, mas eu preciso controlar para ver se o líder está fazendo. Diferente de eu pensar naquele processo de feedback para que ambos tenham maior facilidade naquele momento. Tá vendo como muda? Então, enquanto a mentalidade também do RH não mudar, ele não vai conseguir levar para dentro da empresa a estratégia que é trazer a experiência do colaborador como algo que realmente impacta a performance do negócio. Muito bom. Além de experiência, quando conversamos, você trouxe a importância do design organizacional para a gente conseguir imprimir performance. Qual é a relação não óbvia dessas duas coisas? E quando a gente fala em design organizacional, todo mundo pensa no organograma, no PowerPoint com organograma. E aquilo é o resultado de um design organizacional. Não é o desenho organizacional, porque a gente confunde muito como vem do inglês, né? A gente tende a só traduzir as coisas e não entender a profundidade, né? Desenho organizacional, organization design, é sobre um processo de análise que envolve 5 etapas. Você entender a estratégia do negócio. Se você não entende essa estratégia muito clara e não consegue traduzir isso para a empresa, gera confusão na empresa. Ausência de tomadas de decisões confusas ou papéis e responsabilidades que não são bem claros. Ou uma área está fazendo um projeto para um objetivo, a outra está trabalhando para outro. Você vê cada área da empresa fazendo uma coisa e fala para onde nós estamos indo. Né? Isso é a ausência da estratégia. Um outro pilar é a estrutura organizacional, que tem que traduzir essa estratégia. E não pode traduzir o meu interesse de, não, eu gosto da Jéssica, eu quero que a Jéssica faz muito bem uma análise de marketing, eu quero que ela assuma marketing, mas ela também vai fazer RH. Entende? Então, assim, o organograma ele tem que representar o core business. Como é um organograma que representa o core business? Ele tem o desenho de uma cadeia de valor. O que é uma cadeia de valor? Quando você pensa numa indústria automobilística, uma indústria. Ok. Ok, indústria. Você tem desde a da construção do seu portfólio ali, né, do que você vai vender como produto, né? Você tem uma compra de materiais, você tem a produção, desenvolvimento disso, você tem a venda. Okay. Esses são os macros processos. Okay. A partir daí, você pode desenhar isso numa ótica matricial, ou seja, eu tenho os processos acontecendo, então eu tenho a área de marketing, que vai mexer com as vendas, né? Então, dentro do macro processo vendas, eu tenho pré-venda, venda e pós-vendas. Dentro do macro processo industrial, eu tenho toda a parte de desenvolvimento da engenharia, depois isso indo para produção mesmo. Então, eu tenho a compra de materiais, né, que vão direto na produção, e a saída do meu produto para vender. Então, eu tenho logística aqui dentro também, né? E quando a gente vai para outra parte de ideação, a gente tem o planejamento e a estratégia desse produto. Então, quando eu penso nessas macro áreas, eu penso nessas micro áreas. Né? Então, você tem um macro processo, que representa os grandes processos da empresa, e você tem as micro áreas que a gente chama, que são os planos de trabalho dessa empresa. Então, o organograma deveria representar o funcionamento da empresa, não o modelo de gestão. Então, seguindo a lógica do produto ou do serviço. Exato, exatamente. Né? Então, esse seria o segundo pilar. E nós temos o outro pilar, que são os processos.
E aí ninguém gosta de falar de processo, porque todo mundo fala que processo... porque processo é burocrático. Eu falo, gente, o processo só é burocrático, você tem uma mentalidade burocrática. Quem desenha o processo somos nós. Né? Volta aqui no exemplo que a gente estava falando, do RH construindo um processo do feedback. Né? Não é sobre controlar se foi feito ou não foi feito. É sobre pensar em quem está vivenciando aquilo. Então, tem essa questão do processo. Processos mal desenhados ou mal comunicados ou com um conhecimento não muito bem gerido dentro da organização, porque pessoas entram e saem o tempo todo. Se isso não for gerido no ponto de vista do processo e como conhecimento, você gera ineficiência, porque os esforços vão sendo, né, trabalhados ali, as pessoas estão querendo entregar. Então, se ninguém senta para olhar isso, gera ineficiência. E 2 últimos pilares que estão muito voltados à gestão de RH, que são, quais são os mecanismos de reconhecimento? Você está reconhecendo o quê? Que entra o que a gente falou aqui agora, né? Você reconhece aquilo que já era para ele estar entregando no tempo, na qualidade, ou você está reconhecendo o extra? Ou você está realmente reconhecendo a alta performance, né? E os processos de gestão de pessoas com a mentalidade do líder, não do controle de RH. Então, assim, é mais ou menos aquilo assim, você entrega uma experiência, mas o líder não precisa saber se aquele processo que ele está vivenciando é porque tem uma lei trabalhista que está pedindo, ou é porque você quer controlar, né, jornadas de menos de 10 horas, não pode superar. Então, assim, o líder não precisa saber disso. Ele deveria vivenciar uma experiência mais leve, né? E o colaborador também. Para você chegar no desenho organizacional, você precisa passar por essas 5 esferas de análise. Né? E todo mundo pensa, não, mas isso é muito complexo, Fabiana, isso demora demais. Eu falei, depende da sua data, da sua informação que você tem da empresa. Se você já tem essas informações organizadas, sua análise pode ser, dependendo do que você quer mudar, dependendo do que você quer desenhar na sua estrutura organizacional, você faz ela de um dia para o outro. É nessa ordem, necessariamente? É nessa ordem. Eu pergunto porque quando a gente vai revisar processo, talvez a gente perceba que o nosso organograma pode ser alterado. Será que não? Pode. Mas aí, se você for fazer aí você volta lá. aí você volta lá. Então, assim, quando você começa, vamos falar da base 0, estratégia, estrutura, processos, né? E aí você vem com mecanismo de reconhecimento e gestão de pessoas. Só que se você já pega uma empresa que já tem isso, o que a gente sempre faz é um diagnóstico. Tem um livro, tá, Jéssica, sobre isso. É uma metodologia internacional. O livro chama Organizações Dinâmicas. Qualquer pessoa pode olhar, joga no Google aí, Organizações Dinâmicas, que vocês vão encontrar esse livro. Um resumo, talvez. Ele é um livro, assim, que te ensina passo a passo. Ele é ótimo para profissional de RH, inclusive. E aí você pode, não, peraí, a gente sempre faz um diagnóstico, porque nem sempre o problema está em todas as esferas. É o que você falou. Não, eu quero mexer em processo. Ok, você mexeu no processo, precisa alterar a sua estrutura organizacional? Né? Precisa, então olha a sua estratégia. É sempre assim, né? Então, quando a gente fala de design organizacional, todo mundo vai para o organograma. E o mais incrível, Jéssica, as pessoas acham que mudando o PowerPoint muda a performance. E não. Você mudou o PowerPoint, mas você mudou o processo? Porque você só vai conseguir performance no processo. Às vezes você vai sobrecarregar. Confunde. Se muda a estrutura e não muda, às vezes, o processo, você sobrecarrega, eventualmente. Exatamente. Não, e assim, quais são as grandes falhas que a gente vê no mercado, né? Mudança superficial. Então, eu mudo o organograma, não comunico. Não desço aquilo como processo de gestão de mudança mesmo, né? O organograma, ele serve de referência para pessoas que vão tomar decisão. Não, eu tô precisando saber quem que responde isso aqui. Deixa eu pegar o organograma. Mas as pessoas, às vezes, nem usam o organograma dentro da organização. Porque ele é tido como um exemplo do OIM, antigamente. Você lembra? Organizações e métodos. Só que hoje, eu tenho visto com bons olhos o movimento que as empresas estão fazendo. De efetivamente olhar para o desenho da organização como algo estratégico. Eu tenho visto isso com muita alegria, para ser sincero. Porque eu acho que isso vai mudar muito o modelo de gestão do negócio através das pessoas, entendeu? Antes aqui a gente estava conversando sobre IA, né? Então, que você tem estudado e conversado e visto sobre isso, né? E eu também. Você já percebe esse assunto entrando dentro dessa esfera? Porque aí eu penso que a introdução da IA muda a nossa conversa sobre design organizacional, sobre a composição dos processos, das pessoas. E a gente começa a pensar em estruturas combinadas, né, com a inteligência artificial e humana, né? E isso muda o jogo até da própria estrutura. Como é que você percebe isso? Olha, eu percebo que as pessoas dentro das organizações estão usando bastante. Então, hoje é difícil você estar conversando com uma pessoa dentro de uma empresa que ela não já está utilizando o ChatGPT para uma série de questões. Às vezes para o próprio benefício, né? Não necessariamente para o negócio.
Mas eu não percebo esse tema de forma organizada e de forma estratégica com as lideranças. Então, vou te dar alguns exemplos. Assim. Eu tenho uma fala que eu falo, gente, a IA está mandando os líderes descer para o play. Desce e vai brincar com a turma, né? Por que eu estou falando isso? Porque imagina o seguinte, Jéssica, você tem um time hoje de 5 pessoas na sua equipe, tá? Você tem um time hoje de 5 pessoas que fazem relatórios financeiros, ok? E aí a gente já sabe que o ChatGPT, se você jogar várias planilhas ali dentro, você já consegue fazer as análises, trazer tudo em minutos. Ou seja, a atividade que essa pessoa fazia às vezes em uma semana, vou colocar em uma semana, mas dependendo, são semanas, né? Em uma semana, hoje ela faz em meio dia, vamos falar em 4 horas, né? Se for uma pessoa profunda, que vai questionar, que vai fazer double check e tal. O que essas pessoas estão fazendo, que poderiam estar fazendo, que não estão e você não sabe, como líder? E aí, sabe o que pode acontecer? Pode acontecer de as empresas começarem a continuar aquele movimento de tem esse novo projeto, não, contrata mais gente. Para todos os meus clientes, eu falo, vocês deveriam não contratar ninguém mais e pedir para a liderança fazer uma análise junto ao time da onde a IA vai aumentar a produtividade deles sem aumentar a headcount. Isso é performance e eficiência na veia, né? Então, isso para mim é a grande conversa que não está acontecendo na empresa, que deveria acontecer, que é de forma estratégica. E aí é chamar a responsabilidade para o CEO. Aqui é o número 1 da empresa. Ele tem que estar preocupado de como a IA vai entrar nos processos da empresa para gerar essa eficiência. E não querer usar a IA só como melhorias processuais. Não é só melhorias processuais. Aqui a gente está falando, a IA, eu sempre falo, né? A IA fala mais sobre comportamento e conhecimento do que necessariamente mudar um processo e colocar um agente digital ali para fazer uma atividade que antes era feita por um humano. Tá tudo certo, isso também vai acontecer. Mas como é que está o nível de conhecimento? Quantas planilhas da empresa estão circulando no ChatGPT gratuito que ninguém sabe? E eu não sei se todo mundo sabe. Caiu no ChatGPT gratuito, está disponível para o mundo. Né? Então, não só no ChatGPT, diversas IAs. Diversas Toda IAs. que é no code vai ter. Na Elox eu já tenho hoje 3 funcionários que são agentes IAs. Né? Eu não uso ChatGPT, a gente usa Manus. E a gente construi. Então, tudo aquilo que não é meu core, marketing não é meu core. Então, eu tenho uma IA que é o meu agente digital, que ele faz tudo que eu preciso de marketing, por exemplo. Né? Controle financeiro, está todo com ele, com a minha contabilidade. Então, mas eu parei sobre as minhas dores. Então, quais são as dores hoje que o time passa e que a liderança precisa conversar sobre atuação? Só que aí, Jéssica, é a realidade, né? Eu estou falando de algo aqui que hoje está em 30% das empresas, 70% estão até bloqueando o uso da IA, que é o que a gente estava conversando. Então, é um pouco sobre mentalidade, né? Não adianta você querer usar uma IA se você não mudar a mentalidade de como as coisas são feitas dentro da empresa. Sim. E isso muda comportamento. Sim, e eu acho que a IA tem muito a ver com a predisposição em se perguntar o que pode ser feito melhor do que eu estou fazendo. Esses dias, estava conversando com o Pedro, que eu vi uma coisa que básica, mas explodiu minha cabeça, que é você ser uma pessoa obcecada por fazer da melhor forma. Isso muda todo o jogo, isso acelera o seu desenvolvimento e os resultados, seja individuais ou do negócio, de uma forma absurda. A IA mata aquela frase, melhor feito do que bem feito. Eu acho essa frase horrível. Outro dia eu falei isso no meu Instagram, eu falei, gente, eu acho isso tão medíocre. Se você pode fazer bem feito, por que você vai fazer feito? Né? Assim, por que o ótimo é inimigo do bom? Não, gente, o ótimo sempre vai ser ótimo. É sempre melhor que o bom. Né? Então, assim, eu acho que a IA mata isso, porque se você tá, por isso que eu falo da mentalidade. Se você hoje não tem um repertório legal, a sua experiência de vida conta no uso da IA. Porque aí você vai fazer conexões diferentes, você vai saber fazer perguntas diferentes. Tem um estudo que saiu do Fórum Econômico Mundial, Jéssica, acho que foi de 2019, 18 ou 19. Eu sou alucinada com esse estudo, porque não é um estudo temporal, ele é atemporal. Para mim, ele perpassa por gerações, assim, inclusive pós-pandemia, né? 2018, 2019 não tinha pandemia. Ele fala que existem 8 cenários de mudança para as organizações. E esses 8 cenários são feitos em 3 pilares de análise combinatória. A primeira que é o quanto que a empresa está investindo, a velocidade que ela investe em tecnologia. Concorda? Cada empresa tem um nível de investimento, né?
A segunda é o quanto que você amplia a sua visão sobre a gestão de talentos. Então, por exemplo, se você tem um problema na área de logística, você não precisa achar essa pessoa só na área de logística, só no seu estado, só na sua cidade. Você pode achar na China, você pode achar nos Estados Unidos. O que você tem que ter é qual é o meu problema de negócio, quem resolve ele? Eu vou atrás dele, nem que seja online, né? Uhum. Então, essa mentalidade de gestão de talentos. E a outra questão que para mim é crucial, que tem tudo a ver com essa questão que a gente está falando da IA, que é a vontade de aprender. Isso é o individual. A IA, ela traz uma personalização individual, só que ela te questiona, ela te dá aquilo que você pergunta. Então, você tem vontade de fazer o melhor? Você tem vontade de ir além? Você sabe o que é o ir além na sua função? Você sabe o que é o ir além? Ou o que você poderia estar entregando que você não entrega? Dá sempre para fazer melhor, Dá gente. sempre para fazer Dá melhor. sempre para fazer melhor, isso é Exatamente. inevitável. Bom, a gente está caminhando para o nosso final aqui. Eu quero conhecer a metodologia da Elox, que fala sobre performance e interações. Conta pra gente. Bom, o método ELOX são elos de experiência. Então, ELOX, né, é elos de experiência, a gente pôs o X ali no ELOX, e fala sobre como você analisa as interações que acontecem. Então, a gente tem 2 grandes pilares, assim, da metodologia. Primeiro que a gente separa muito bem, na perspectiva da emoção, né, do colaborador, o que é satisfação, o que é engajamento, o que é confiança. Uau, que legal. Então, por exemplo, não adianta você querer trabalhar engajamento se a pessoa não tem satisfação básica com a empresa. Não adianta você querer trabalhar confiança se ela não está engajada. Então, para a gente, né, a gente sempre fala assim, a evolução de recursos humanos, falava de satisfação lá atrás, aí parou de falar de satisfação, foi para engajamento, hoje está no engajamento, aí agora está na experiência. Gente, não é para a gente ir eliminando, é para a gente ir somando. Então, satisfação é aquilo que qualquer colaborador espera receber da empresa. Então, se eu estou entrando numa empresa, independente se eu estou entrando numa empresa em qualquer função, tá? Se eu estou entrando numa empresa nacional ou multinacional que tem 5 pessoas ou que tem 10 pessoas, eu espero o básico. Então, a satisfação vem daquilo que eu já espero, né? Isso não é... Eu estou indo no conceito do dicionário Aurélio, né? Então, quando a gente vai no cognitivo das pessoas, a satisfação gera para ela, assim... Eu espero ter meu computador, eu espero ter orientações básicas, eu espero saber quem que é o time, eu espero o mínimo para que eu possa começar a trabalhar. Ok. O engajamento é sobre você envolver e trazer entendimento. Então, não adianta, qual que são hoje as questões que a gente vê no engajamento? Você só envolve. E o entendimento fica sem intencionalidade. Né? Então, assim, o engajamento tem que ter uma intencionalidade estratégica, senão você não está engajando, você só está brincando de engajar, que eu brinco, né? Falo assim, vocês só estão brincando e isso custa caro para a empresa. Hoje, eu estava vendo um artigo que saiu da Companhia de Talentos, que menos de 30% nas empresas, as pessoas estão se engajando nos programas. Sim. Né? Então, assim, nos treinamentos, as pessoas não se engajam mais. Por quê? Porque eles não estão entendendo. Está sendo só um envolvimento ali, está sendo só... Tá, vou lá, faço treinamento, mas na hora que eu vou no meu dia a dia, não tem conexão nenhuma, né? Então, o que a gente fala é, envolva as pessoas e traga o entendimento do porquê que você está envolvendo. O que você espera? Eu expandiria até para impacto. Qual que é o impacto? O que você espera que ela gera ali de diferença no negócio? Eu sempre trago a campanha do tomate que a gente fez na FIT. Eu não sei se eu já te contei sobre ela. Você contou, mas conta pra gente, conta aqui. Depois o pessoal pode pegar no YouTube aí, que tem. A gente pode deixar o link depois aqui também para acessar. Podemos. Mas a gente lançou dentro da indústria automobilística, ela tinha um problema, né? A gente fez isso em 2016, 17, não lembro quando foi. A gente começou a trabalhar a diversidade, porque a gente percebeu, né, a questão da experiência do colaborador veio da experiência do cliente. E a indústria automobilística, não só na FIT, percebeu que o poder de decisão estava na mulher. Então, a gente queria trazer mais diversidade para dentro desse ambiente, não só de mulheres, mas de pessoas negras, LGBT, QIA+, tal. E a gente foi construir, nessa época eu era líder também da área de comunicação interna, e eu estava conversando com um colaborador nosso, o Birajara, que é fantástico, está lá até hoje. E que a gente estava construindo assim, como é que a gente constrói uma campanha que envolva, mas traga um entendimento? Para ele sentir na pele o que é não ter diversidade. E o quanto a diversidade é importante, né? Porque não é só o negativo de não ter, né? O positivo de ter. E aí tem vários restaurantes industriais dentro da planta nossa, né? Que é lá da Stellantis agora, de Betim. E tem aquela parte de legumes e verduras, né? E a gente criou uma campanha de lançamento da diversidade. Colocamos só tomates. Não tinha mais nada. E as pessoas
Eu chegava, né, um vídeo muito legal, as pessoas falavam: "Ué, mas só tem tomate hoje?" Né. "Ué, mas só tem tomate hoje?" E, na verdade, o que a gente trouxe, a fala foi: se a diversidade faz diferença no seu prato, imagina no seu dia a dia de trabalho, né. Então, e aí linkamos isso com a nutrição, com várias questões, né, do como você busca a diversidade para sua vida pessoal, por que que você não aceita ela quando é outra pessoa, né. Uhum. Então isso é envolvimento. E a confiança, Jéssica, ela vem muito daquilo que a gente falou. Engajou, envolveu, trouxe entendimento, coloca na prática dos processos. Não é uma confiança da Fabiana é liderada pela Jéssica. Não é Fabiana emocional, não não é é uma confiança emocional, ela é emocional. racional e ela é totalmente vinculada a processos. Então, se eu estou falando de diversidade, eu preciso ter mecanismos de gestão no qual eu vou criar sempre times de projetos diversos, eu não vou ficar repetindo os mesmos talentos. Isso envolve, então, coerência para gerar Coerência, confiança. exatamente. Tá. Né? Então, assim, você está falando de transformação digital, né? Então, o que é a satisfação, o engajamento e a confiança falando digital? Então, para todas as temáticas da empresa, você traduz. É isso que a gente faz. A gente olha as temáticas da empresa e traduz. E aí entra as interações. Né? Então, a gente começa a olhar todas as temáticas sob o ponto de vista das interações, de processos, sistemas, das pessoas, de fornecedores, né? Porque hoje, cada vez mais, as empresas estão indo para uma ampliação da cadeia de fornecedor, né? Então, você precisa fazer essa conversa com fornecedores, Uhum. né? E aí a gente trabalha as interações nesse sentido, com menor esforço, gerando melhores emoções. Muito Então, legal, é. muito legal. E como que isso, você percebe isso movimentando, impulsionando o resultado no negócio? A gente trabalha com indicadores, né? Então, quando a gente vai começar um projeto de experiência, né? Como a gente sempre vincula a melhor da experiência com performance, a gente trabalha alguns indicadores de negócio. Uhum. Então, normalmente a gente fatia o elefante, né? Eu não começo a trabalhar a Uhum. experiência mapeando todas as jornadas. A gente faz uma pesquisa, pega várias pesquisas, faz conversas com os líderes de negócio, aonde que o negócio está perdendo performance, e a gente define qual que é o processo que a gente vai começar a fazer. Um exemplo prático disso, a gente foi fazer um trabalho numa área de vendas de um cliente nosso no segmento industrial. E eu fui conversar com o diretor e falou assim: eu perdi meu gerente principal aqui da parte de pós-vendas, e eu estou querendo substituir, já entraram dois, e os dois saíram porque eles não conseguem alavancar a venda, né, e a gestão da pós-venda. E aí, quando a gente foi entender a experiência das pessoas que estavam trabalhando nessa área, com a área de logística, que era quem tinha que ter uma interação boa para fazer com que tudo chegasse nos pontos de venda, né? Tinha um problema de conexão ali, de interação entre pessoas. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou o time de RH, trabalhou um team building ali, né? Recontratamos um gerente que tinha saído, né? Fizemos o ligamento de uma pessoa, né? Porque não estava sendo mais um detrator da própria empresa do que qualquer outra questão. E Jéssica aumentou em 40% no primeiro mês. Então, a experiência é sobre isso, é sobre resultado na veia. Se você está fazendo um projeto de experiência e não está gerando resultado, você não está trabalhando experiência. É no curto prazo É no mesmo, curto né? prazo, é no curto Porque é prazo. emoção, né? É Pensando emoção. bem. Acho que foi você que me falou quando a gente conversou, não foi? Que experiência é 90% emoção? Você falou alguma coisa nesse sentido? 95% emoção e 5% É. a razão. Então, se a gente tá falando de emoção, é algo totalmente reativo. Você consegue sentir o negócio ali muito rapidamente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, essa dinâmica dessas interações, às vezes a gente faz treinamento, a gente envolve as pessoas, mas o negócio não está indo. É porque as pessoas perderam a crença da mudança. Né? Então, assim, por diversas vezes, Jéssica, a gente está trabalhando experiência. Só vai mudar se o fulano sair da empresa. O quê? Não, só vai mudar se o processo. Eu falei, gente, não é possível. E vocês estão assistindo isso? Então, entra de novo na questão da vontade. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a cultura de alta performance ela tem que ter muito claro o que ela não tolera. Porque se você não tem claro o que você não tolera e você não atua nisso, vai sempre viver com aquela performance medíocre mesmo, mediana. Né? E às vezes você vai estar achando que você está performando muito bem, mas o esforço das pessoas na operação está muito grande. Aí você vê turnover, você vê aquelas pessoas, né, fazendo a saída silenciosa. Então, assim, é uma série de questões que acontecem porque a gente tolera as desculpas, o vitimismo sobre a gestão de performance. E aí, meus 20 centavos aqui, eu acho que é importante dizer que
eu não vou nem dizer a geração não, a população que atualmente está trabalhando, está no mercado de trabalho, e cada dia de forma mais, intensa, não tem mais tolerado, não entender, É, não ser parte, não ter experiências positivas, né, e exato. ficar, em silêncio ou não ter nenhum tipo de conexão mesmo com o que está fazendo. Coincidência ou não, na semana passada, 3 pessoas falaram para mim que: "Ah, tomei essa decisão porque não quero mais saber de dinheiro, agora eu quero saber de ter paz, de poder ir e vir, de não ter mais pressão". Pessoas jovens, né, eu comentei com o Pedro, ele falou assim: "Essa geração já entra no mercado de trabalho cansada, né". Porque é sobre isso, É né, então sobre pessoas isso. absolutamente jovens cansadas. Exato, Então, assim, o cansadas. nível de tolerância, aí acabou que eu entrei aqui em geração, mas assim, de modo geral, o nível de tolerância para as pessoas, para o esvaziamento dessas questões, tá cada dia menor, É. né. E eu não acho que elas estão 100% erradas Acho que não, não, mas sabe, acho que em assim. alguma medida É. foi para um outro extremo, Eu em acho que alguma algumas medida. pessoas estão usando isso como um oportunismo, Isso, né, para vida isso, mansa, vamos falar assim, isso, né, isso. para aquelas pessoas que, deixa a vida me levar, né, e É, não para um protagonismo, a vontade, eu falo: "Gente, tenha mais vontade do que coragem". Eu falo isso o tempo todo, que a vontade move, ela muda, ela faz você enfrentar. E a geração nova, você falou uma coisa, ela vem totalmente ela está intolerante à perda de tempo. A conversas vazias, a ausência, sabe aquela coisa: "Ah, não, falta essa informação, espera aí, mas poxa, por que você não me falou essa informação "Você antes?". fez eu fazer isso tudo", aí tipo passou um dia Exato. trabalhando, E aí "Você me fez depois fazer o isso problema é a tudo geração, aqui". sabe. Então assim, eu defendo muito essa turma jovem, eu adoro trabalhar com eles, vejo uma imaturidade emocional muito maior do que, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, hoje com as pessoas de 20 anos, às vezes eu vejo uma imaturidade, emocional maior, porque nós passamos por muitas coisas, né, Jéssica, que essa turma não passou ainda, né. Sim, sim. Né, então assim, acho que mas de novo, nada que uma boa conversa clara não resolva, né. Sabe a única coisa pra fechar aqui, pra gente encerrar? Quero saber onde as pessoas te encontram pra continuar esse papo com você. O único ponto meu ponto com essa geração, e aí eu tô falando agora de geração em específico, que é uma dúvida que eu tenho, a gente só vai saber daqui a alguns anos. Eu tenho receio de que eles não tenham, visão de futuro. E aí quando eu falo visão de futuro, eu tô falando de visão de quando as coisas se esvaziarem, sabe, assim, quando você ficar mais velho, mais velha, e aí pensando em conforto, em qualidade de vida, em filhos, em patrimônio e bem-estar, e eu tenho medo dessa geração chegar com 50 anos e estar sozinha, É sabe, assim, capaz, passando perrengue. capaz. Passando perrengue financeiro, de saúde, porque come mal, não se importa com plano de saúde, não valoriza isso, não olha para o futuro, fazer uma carreira, ter uma experiência, ter profundidade, não valoriza relacionamento, casamento, não quer ter filho. E É, essa geração, quando tiver 50 anos, é. Eu temo por elas. Vão ser Eu não sei, pode ser que eu esteja muito um enganada. tanto eu acho que assim, olha, Esse é o meu único do ponto. ponto de vista das finanças, eu acho que eles vão estar melhores do que a gente, porque Você hoje o tema acha? financeiro ele está muito em alta, né, então assim, quando Uhum. você pega os grandes influenciadores digitais, eles estão conversando com essa turma. Tanto é que você vê pessoas com 14, 15 anos que já são bilionárias, Mas né, não mas sei se são tem. poucas, né, isso que você está querendo dizer. Mas ao mesmo tempo eu acho que o valor ao dinheiro está diferente, Sim, né, sim, então assim, sim. na minha geração, eu tô com 45 anos, eu comecei a aprender sobre dinheiro, a dar valor para dinheiro, já tinha meus 20 e tantos anos já, esse Uhum. entendimento. Eu vejo que essa turma tá olhando para isso. Mas a superficialidade me preocupa, É, porque você ter uma visão superficial ou das coisas muito fáceis ou muito rápidas, que é o que a tecnologia coloca hoje no TikTok, nesses ambientes, é o que me traz né, algumas instituições perderem. Então, a empresa perde porque as pessoas não vão ficar, vai ser um entra e sai. Então, assim, acostuma, viu, gente? Eu acho que no futuro do trabalho, a gente vai ter a aí gente não vai falar turnover. mais de Não vamos falar turnover. de turnover, acho que turnover vai É. ser um tema, assim, Básico, vai ser básico, a sabe? realidade. Exato. Mas a questão da família é uma coisa É, que a estruturação familiar, que é algo importante, seja ela como sim. for constituída,
eu acho que as pessoas vão passar por alguns perrengues. Tomara que a gente esteja enganado, Fabiana. Tomara. Tomara. Meu amor, muito obrigada pelo seu Obrigada a tempo, você, pelo foi seu ótimo. conteúdo. Como as pessoas podem te encontrar, conversar mais com você, conhecer o seu trabalho? Bom, estou no LinkedIn, Fabiana Dutra, estou no Instagram, fabianadutra.elox. E site tem? Tem o site da Elox, www.eloxlab.com.br. Muito bom. Muito obrigada, Obrigada a você. novamente. Pessoal, muito obrigada e até semana que vem. Beijo para vocês. Passa rápido.